senhora Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, senhor Rui Costa, governador da Bahia, Wellington Dias, governador do meu também estado do Piauí, senhor Belivaldo Chagas Filho, governador de Sergipe, senhor Georg Witschel, embaixador da Alemanha no Brasil, senhor Antenor Roberto, vice-governador do Rio Grande do Norte, senhor Thomas Barrais, vice-ministro de Assuntos Econômicos e Energia da Alemanha, senhor Roberto Jaguaribe, embaixador do Brasil na Alemanha, deputado federal Eduardo Bolsonaro, por intermédio de quem cumprimento os parlamentares federais e estaduais presentes neste evento, senhor Dieter Kempf, presidente da Federação das Indústrias Alemãs, senhor Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria, embaixador Kenneth da Nóbrega, secretário de Negociações Bilaterais no Oriente Médio, Europa e África do Ministério das Relações Exteriores, senhor Álvaro Dias, prefeito de Natal, senhor Amaro Salles, presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte e demais presidentes das Federações das Indústrias dos estados aqui presentes, senhor Andreas Henschler, presidente da Comissão da Indústria Alemã para a América Latina, meu amigo e companheiro de turma de longa data, Gerson Menando, coordenador de Relações Governamentais da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, senhoras e senhores empresários do Brasil e da Alemanha, senhoras e senhores. O mundo atravessa uma fase de intensa transformação. O governo, as empresas e a sociedade precisam estar em constante interação e coordenação para navegar com mais segurança pelos mares revoltos desse século XXI. A globalização ampliou o nosso acesso a bens, serviços e informação, mas também agravou a volatilidade, acirrou a competição e ampliou as vulnerabilidades. As sociedades, mesmo naqueles países mais desenvolvidos, encontram-se em permanente estado de alerta. O Brasil está emergindo de uma severa crise econômica, política e psicossocial. O presidente Bolsonaro e eu fomos eleitos por um movimento popular que combinou uma onda de indignação e um vigoroso movimento de resgate do país e de seu orgulho como nação. A economia brasileira não está em sintonia com seu tempo. As instituições públicas ainda estão distantes dos anseios e necessidades da população. O Brasil precisa mudar para conquistar seu lugar em um ambiente global mais complexo, instável e competitivo. Precisamos reconectar nosso país à economia mundial. A América do Sul, nosso contexto regional, apresenta ainda vulnerabilidades. A dependência da exportação de produtos primários e a defasagem tecnológica convive com instabilidade nos nossos governos. Nosso compromisso primordial é restabelecer a confiança no país e em suas instituições. A inserção internacional do Brasil será fundamental para a próxima etapa de nosso processo de desenvolvimento econômico. Estamos executando uma agenda econômica para recolocar o Brasil nos trilhos do crescimento, por meio do reequilíbrio das contas públicas e da elevação da produtividade. As principais propostas são a reforma da Previdência, a reforma tributária e o pacote anticrime e anticorrupção. Identificamos dois problemas estruturais da economia brasileira: contas públicas deficitárias e baixa produtividade. A nova Previdência é necessária para honrar o pacto geracional. A proposta é ambiciosa e balanceada. É inevitável que sua aprovação seja dificultada pela elevada fragmentação partidária no Congresso, mas isso faz parte de qualquer sistema democrático. Mantemos diálogo permanente com clareza, determinação e paciência. A elevação da produtividade decorrerá de um conjunto de medidas, entre as quais se destacam a reforma tributária e a abertura comercial, além das privatizações, concessões e desburocratização.
Outras medidas relevantes são a desvinculação do orçamento, a modernização do Estado e a gestão profissional no setor público. No campo da infraestrutura e dos investimentos, o Programa de Parceria e Investimentos tem alcançado resultados importantes para a retomada do crescimento e a elevação da produtividade. Nossas relações com a Alemanha. Estive em Porto Alegre na semana passada, em reunião da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, quando tive a oportunidade de apresentar a visão do governo a um grupo de empresários que, como as senhoras e os senhores, acreditam na retomada do crescimento do Brasil. A diáspora alemã no Brasil, os interesses econômicos e comerciais e a clara percepção da importância de cada país na sua região reforçam nossa contínua aproximação bilateral. A Alemanha é a principal economia europeia e quarta maior economia mundial. Primeiro parceiro comercial de nosso país na Europa e quarto no contexto global. Fonte tradicional de investimentos para o desenvolvimento brasileiro, com estoque de cerca de 20 bilhões de dólares. Cerca de 1.600 empresas alemãs instaladas no Brasil, sendo São Paulo uma das maiores concentrações industriais alemãs fora daquele país. Importante investidor no setor industrial, com crescente participação no setor de infraestrutura, logística, petróleo e gás. Tradicional defensor da integração europeia, do multilateralismo e do acordo entre Mercosul e União Europeia. Antes de concluir essas minhas breves palavras, queria destacar o compromisso do governo do presidente Bolsonaro com a preservação da Amazônia. Lembramos sempre que a nossa missão de preservar e protegê-la não foi mais árdua, nem é mais árdua, daqueles que nos antecederam e conquistaram aquela região para o Brasil como um todo. Deixamos muito claro, a Amazônia é brasileira e é responsabilidade de cada um dos brasileiros, por meio do seu governo, ressalto, protegê-la e preservá-la. Resgate da economia é prioritário. Estamos comprometidos em recolocar o Brasil nos trilhos. Os desafios da inserção internacional somente poderão ser vencidos internamente. Estamos na era da economia do conhecimento, a economia 4.0, e aqui eu destaco mais uma vez que a nossa agricultura, ela é 4.0, extremamente desenvolvida, e cada um dos nossos produtores rurais tem consciência perfeita de que a preservação do solo é fundamental para o nosso progresso e também para a preservação da vida na terra. Desejo, assim, muito sucesso nos debates de hoje e espero que suas conclusões apontem para novos e promissores caminhos no relacionamento bilateral. Nosso fraterno abraço a todas as senhoras e senhores. Bom dia, vou apresentar. O Leonardo é pesquisador nosso, fez doutorado no Brasil, uma parte ele fez na Hopkins, nos Estados Unidos. Sou vice-presidente, dados epidemiológicos importantes, mas para tentar resolver esse problema relacionado ao diagnóstico, você sabe que são falsos positivos e falsos negativos. Então, isso joga a gente está colocando o Brasil no ranking que ele não merece, e gastando mais por conta disso. Né? Com base nisso. O que é que vocês têm feito aí, Débora? Bom dia, bom dia. A gente está trabalhando, o Marcelo está aqui com o sensorzinho, que é para fazer diagnóstico da sífilis diretamente do sangue. O Marcelo é pesquisador de vocês, eu estou aqui representando a Monterrey. Isso. Meu nome é Guilherme Portela, eu sou aluno do mestrado do Laís e estou nos últimos 3 meses aqui desenvolvendo a parte de software que consegue
o teste para sífilis? Então esse é um pessoal nosso que tá, a gente já mandou vários. Diferentes áreas, presidente. Dentre alunos de engenharia biomédica, engenharia mecânica, engenharia elétrica. E aqui, por exemplo, o nosso objetivo é qualificar o médico da atenção básica em saúde para que ele consiga rapidamente ter um diagnóstico mais preciso do paciente. Por exemplo, ele pode inserir aqui um grande problema também que a gente tem no caso de sífilis congênita, quando a criança nasce de uma grávida, normalmente ela é acompanhada por 18 a 24 meses. E muitas vezes, felizmente, essa criança não tem nada. A gente teve uma detecção de falso positivo lá atrás. Só que você ocupou se essa criança realmente tem ou não sífilis congênita. Vamos supor, isso é um outro dispositivo que também a gente tem trabalhado. Essa aqui é a primeira versão do Seus. Não usar radiação, usar antenas para medir a densidade. Isso a gente conseguiu hoje. Aqui, Natal, é um idoso por dia no conflito de gel. Um idoso por fratura. Porque já vai doente já. Hoje o método que a gente tem de alto custo, ele é método invasivo. É só colocar o dedo. Normalmente é o dedo médio, fazer a entrevista. Em poucos segundos a gente já tem o resultado do teste. Abre. Aqui, a metodologia, quanto mais distante desse resultado aqui inicial, melhor a integridade óssea. Isso está excelente, está ótimo. Só que esse exame vai levar entre a preparação do paciente e até fazer o resultado do exame em 1 hora. O senhor fez aqui em poucos segundos. Qual é o segredo aqui? A gente mudou o paradigma, em vez de usar radiação, nós usamos antenas e inteligência artificial para poder aprender a densidade óssea a partir do sinal das antenas. Super leve, bastante portátil e o custo dele, em média, 200 vezes mais barato do que equipamento convencional.